Fala pessoal, eu sou o Maurício, seja bem-vindo ao canal Vida em 8 Bits. No vídeo de hoje eu vou te contar a saga de como eu usei compiladores para transformar o PDF de um dicionário em um app para melhorar o meu vocabulário de inglês. Faz muitos anos que não tenho dificuldades para ler livros técnicos em inglês, e isso tem um motivo. O vocabulário desses livros é bem específico. Uma vez que você entende os termos principais, dá para seguir tranquilo. Só que a história muda completamente de figura quando o assunto é literatura, filosofia, história ou economia. Sempre que começo a estudar um novo tema, me vejo parando 1000 vezes durante a leitura para procurar por traduções. Costumo usar tradutores online e normalmente aprendo novas palavras sem grandes dificuldades. Só que tem um pequeno grupo de palavras que simplesmente não entram na minha cabeça. Procuro pela mesma palavra várias vezes antes de lembrar o que significa. Ou pior, eu lembro que já procurei por aquela palavra e mesmo assim não lembro do significado. Eu tentei resolver isso fazendo listas de palavras para memorizar, mas vi logo que era muito ineficiente. Aí meu instinto de programador falou mais alto. Automatiza isso aí? O melhor jeito que eu encontrei para continuar lendo sem perder o foco foi usando apps de tradução. O que eu precisava, na verdade, era de um app parecido, só que com memória. Um que lembrasse quais palavras eu tenho mais dificuldade e que me ajudasse a treinar esse vocabulário. A ideia geral do app seria basicamente replicar a experiência dos apps de tradução que eu já uso, mas com a funcionalidade de treinamento de vocabulário. Estruturei esse treinamento para que toda vez que uma palavra é pesquisada, ela seja enviada para uma lista especial, que eu chamei de limbo. Basicamente um purgatório de palavras que você ainda está tentando memorizar. Na tela de treinamento, o app apresenta essas palavras e a cada acerto ou erro atualiza um contador. A ideia por trás disso é bem simples: quanto mais você acerta, menor esse contador fica. Quando ele chega a zero, a palavra é considerada aprendida e sai do limbo. Tecnicamente, a implementação de um app como esse é super simples. Dá para usar alguma API de tradução de alguma plataforma tradicional ou, já que estamos em tempos de IA, de alguma API baseada em um Large Language Model. Só que eu queria algo que atendesse a dois requisitos. O aplicativo não deveria gerar custos financeiros e a implementação tinha que ser divertida. Bem, a implementação via API não cumpre nenhum desses requisitos. Integração via API é o dia a dia de todo programador web. É boring. Não demorei muito para perceber que o que eu precisava, na verdade, era de um simples dicionário e não de um sistema de tradução completo, já que o meu foco é traduzir palavras isoladas e não sentenças completas. Essa constatação simplificou e muito o problema. Com o escopo definido, a próxima etapa era conseguir os dados, e no meu caso, os dados eram um dicionário. Eu procurei versões digitalizadas pela internet, só que não encontrei nada muito completo ou adequado para o que eu precisava. Aí foi que eu decidi em digitalizar um dicionário por mim mesmo. Primeiro eu precisava converter o PDF de algum dicionário para texto puro. Aí a partir desse texto era simplesmente uma questão de gerar uma estrutura de dados, onde cada entrada do dicionário se ligasse a uma lista de traduções, um simples map. Tentei não perder muito tempo nessa parte usando ferramentas online, mas me deparei com um problema. Dicionários são subdivididos em duas colunas, e essas ferramentas esperam arquivos normais, sem subdivisão em uma mesma página. Sim, eu precisava extrair o texto página por página, só que primeiro o texto da coluna da esquerda e depois o da direita. A biblioteca iText resolve isso, basta definir as áreas de cada coluna como se você desenhasse retângulos em volta delas. Aqui está a classe Java que implementei. Ela define as margens e a largura da página e faz a extração com base nessas áreas. Com o dicionário digitalizado, podemos finalmente ir para a parte divertida do vídeo. Dicionários têm uma estrutura muito bem definida e cientistas da computação sabem há décadas como analisar este tipo de texto. Usando compiladores. Um bom exemplo disso são as próprias linguagens de programação. Independentemente de qual seja a sua linguagem favorita, por trás dela sempre haverá um compilador ou um interpretador. Então beleza, bora lá entender como que um compilador funciona. Computadores não entendem seus ifs e elses. No nível da execução, eles só entendem zeros e uns. As linguagens compiladas precisam de um compilador para transformar o seu programa em uma linguagem de máquina que o computador realmente possa executar. Isso significa que antes de rodar o seu programa, todo o código-fonte que você escreveu precisa ser traduzido,
ou seja, compilado para uma linguagem de mais baixo nível. Compiladores completos realizam a tradução da linguagem de origem para uma linguagem de montagem, como o Assembly, por exemplo. Só que acontece que existem compiladores extremamente maduros para linguagens como o C. Então não faz muito sentido toda nova linguagem de programação implementar um compilador do zero. Uma abordagem mais simples e extremamente eficiente é realizar a tradução para uma linguagem intermediária, como o próprio C. E então aproveitar compiladores extremamente otimizados, como o GCC ou o Clang, para gerar um assembly final com alta performance. Já no caso de linguagens interpretadas, a lógica é diferente. Ao invés de um compilador, temos um interpretador, que analisa e executa cada comando fornecido para a geração de um resultado. Um elemento fundamental para compiladores e interpretadores são as gramáticas. São elas que definem as estruturas das linguagens de programação. A partir das regras da gramática, o compilador constrói uma estrutura de dados para representar todo o código-fonte, a syntax tree. Um bom exemplo para a gente visualizar tudo isso é o JSON. Em linguagens como JavaScript, parece que funciona por mágica, mas é um parser ancorado em uma gramática fazendo o trabalho duro. Para entender melhor tudo isso, vamos olhar uma gramática simples para representar arquivos JSON. Nessa gramática conseguimos ver claramente os principais elementos de um objeto. O símbolo JSON representa o próprio objeto composto de outros objetos ou arrays. O object é uma estrutura entre chaves que pode conter 0 ou mais pares chave-valor. O array é uma estrutura entre colchetes que pode conter 0 ou mais valores. E, por fim, o value representa os valores primitivos da linguagem, ou de forma recursiva, outro objeto ou array. Com a gramática definida, o trabalho do compilador é analisar o programa para garantir o cumprimento da estrutura definida na gramática. Depois disso, ele pode gerar o código equivalente em outra linguagem, seja Assembly, C, bytecode, etc. Esse processo de análise e tradução é feito por diferentes componentes dentro do compilador, e a gente vai passar por todos eles com a ajuda de um clássico que todo mundo da área conhece, o temido Livro do Dragão. Vamos começar olhando para o primeiro estágio da compilação, o analisador léxico. Ele é responsável por processar e quebrar o texto do programa original em tokens. Cada token é representado pelo token em si e o respectivo valor, que aponta para uma entrada em uma tabela de símbolos. Uma estrutura de dados usada durante todas as fases do compilador para armazenar informações sobre variáveis, funções e outros elementos dentro do código. Nesse exemplo de código, o analisador léxico geraria essa sequência de tokens. Com os tokens gerados, entra em cena o analisador sintático. É ele quem organiza os tokens em uma syntax tree para representar a estrutura gramatical do programa. Você usa a syntax tree o tempo todo. Toda vez que sua ideia favorita te aponta erros de compilação, ela faz isso basicamente gerando uma syntax tree para o seu código-fonte e detectando erros. A syntax tree, por exemplo, que a gente viu, é estruturada para respeitar a precedência de operadores. Como podemos ver, rate vezes 15 é avaliado em um nó inferior e somente no nível superior o seu resultado é somado com a variável base. Agora é o momento do analisador semântico. Ele usa a tabela de símbolos e a syntax tree para garantir a consistência semântica do programa. Isso inclui coisas como checagem de tipos de dados e aplicação de promoções de tipo. Por exemplo, se a variável rate for um float, o número 15 precisa ser promovido para float também. Com a syntax tree pronta, é chegado o momento da geração de código. Esse código é escrito em uma representação intermediária que deve ser simples de produzir e de converter em código de linguagem de montagem. O grande objetivo aqui é simplificar para tornar eficientes os próximos componentes do compilador. Um tipo comum de representação intermediária é o código de 3 endereços, uma sequência de instruções assembly-like com 3 operandos por instrução. Para o código do exemplo, temos a conversão de 15 para float, a multiplicação desse valor por rate, a soma do resultado com base e, por fim, a atribuição do resultado à variável price. Agora entra em jogo a otimização de código. Por exemplo, se a conversão para float puder ser feita diretamente com o número literal, o código pode ser simplificado para reduzir o número de instruções necessárias. Por fim, temos a geração de código. Aqui o compilador traduz o código intermediário para a linguagem de destino, que pode ser um assembly como esse.
Não criemos pânico. Se você anda com o seu assembly meio enferrujado, não é muito complicado. Cada instrução trabalha com registradores, como R1 e R2. O F apenas indica que são operações com ponto flutuante, e o primeiro operando é sempre o destino da operação. Partindo da primeira instrução, o valor armazenado no endereço de memória referenciado por ID 3 é carregado no registrador R2. R2 é multiplicado pela constante 15, armazenando o resultado no próprio R2. O valor armazenado em ID2 é carregado no registrador R1. R1 é somado com R2, armazenando o resultado em R1. E por fim, o valor do registrador R1 é armazenado no endereço de memória referenciado por ID1. E assim, o compilador transforma aquele código-fonte simples em algo que a máquina realmente consegue executar. Depois de uma enorme tangente, vamos finalmente voltar ao dicionário. Obviamente que eu não escrevi um compilador do zero, eu realmente não preciso. Já existem muitas ferramentas para me ajudar nesse processo. A minha escolha foi pelo Antler, um projeto muito conhecido no mundo Java. Ele gera parsers automaticamente. Tudo que você precisa fornecer é uma gramática. E com o parser gerado, basta implementar a solução do problema, como, por exemplo, gerar um mapa de traduções. Para criar a gramática, precisamos primeiro identificar a estrutura do dicionário. A partir de um primeiro exemplo, já é possível identificar alguns elementos. A palavra de origem, sua classe gramatical, o contexto e a tradução. Por sorte, muita coisa que não interessa é demarcado com um ponto e vírgula nesse dicionário que eu escolhi. Isso simplifica e muito a definição da gramática. Aqui você pode ver uma primeira tentativa da criação de uma gramática. Alguns elementos não aparecem em todas as entradas do dicionário. Para esses casos, podemos utilizar o caractere de ponto de interrogação, para marcar como opcional. Nesse outro exemplo, já dá para ver que apenas uma tradução não é o suficiente. Precisamos de uma lista de traduções, que é basicamente uma lista de palavras separadas por vírgula. Um pequeno ajuste na gramática e pronto! Agora já podemos extrair várias traduções por palavra. Aqui eu estou simplificando ao máximo, incluindo a vírgula com uma palavra. Isso vai me obrigar a filtrar por palavras que não são vírgulas no parser. A gente vai ver isso mais pra frente nesse vídeo. Isso poderia muito bem ser tratado na gramática, mas é útil para vocês entenderem que a gramática não precisa estar perfeita para resolver o problema. Muita coisa pode ser resolvida no parser. Detalhes sangrentos como tratamento de caracteres especiais eu deixei de fora dos exemplos, apenas para facilitar o entendimento. Mas lá no meu GitHub você encontra a implementação completa. Com a gramática pronta, podemos gerar o parser com esse comando. Após a execução, você deve ter uma estrutura de arquivos como essa. De todos esses arquivos, o que realmente interessa é a classe de implementação base do parser. Para cada elemento da gramática, você vai encontrar um método com a assinatura visitElement. No nosso caso, precisamos sobrescrever o método visitEntry para capturar todas as entradas do dicionário. E voilá! Agora, para cada entrada do dicionário, temos acesso à palavra de origem e à lista de traduções. Aqui eu posso realizar qualquer processamento necessário não tratado na gramática, como a remoção das vírgulas, por exemplo. Por fim, basta colocar os resultados em um mapa. Agora eu posso serializar esse mapa para um arquivo JSON e utilizar isso como uma base de dados para o meu app, que pode rodar completamente offline. Se você chegou até aqui e está se perguntando se o tal aplicativo foi de fato criado, sim, está sendo super útil nas minhas leituras. Esse foi apenas um exemplo de como é possível aplicar conceitos de compiladores em problemas do dia a dia. Se quiser mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários para mim saber. Se curtiu a ideia, o código completo está lá no meu GitHub. E tem um post com mais detalhes no blog. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e configurar o sino de notificações para não perder as próximas aventuras.